todo esse panorama, essa situação que está no sul de Minas, a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o professor Sinésio, da Unifal, Universidade Federal de Alfenas. O professor coordena um grupo de estudos aí que analisa todo o panorama da pandemia no sul de Minas. Professor Sinésio, boa noite, obrigado por conversar com a gente mais uma vez aqui no Mando News. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui para falar nessa entrevista. A situação do sul de Minas voltou a preocupar, professor. Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Magson, o sul de Minas, a região do sul de Minas, né? A Minas Gerais tem 14 regiões. Sul de Minas e Triângulo Sul, o nome já está dizendo, sul do estado, elas têm, como todo mundo sabe, né, fronteiras e grande interação com o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele foi noticiado, já se sabe, ele já tem, predominando no território paulista, a variante mais contagiosa, aquela P1, né, que agora é o nome técnico, novo nome dela é a Gama. E isso, não por acaso, fez com que, logo depois do Triângulo Sul, a região sul de Minas é aquela que hoje a pandemia está mais agressiva e em que nós, né, vivemos, né, no mês de maio, por exemplo, para você ter uma ideia, por 10 vezes a quebra de recorde de média de 7 dias, né, média móvel de 7 dias de novos casos. Então, a situação é preocupante, a vacina protege, mas nós, com esse aumento de casos, continuamos mantendo um ritmo muito alto do número de mortes. É muito preocupante. O governo de Minas até considerou, e aí o senhor como um epidemiologista, professor, pesquisador nessa área, de que a onda roxa não fez tanto efeito aqui no sul de Minas. E talvez seja até por isso também que essas medidas novas sejam tomadas e essa incidência de novos casos. É isso mesmo, professor? Não fez muita diferença aquele um mês de restrições aqui na região, tendo necessidade de essas novas medidas serem adotadas? E se essas novas medidas adotadas agora, anunciadas pelo governo de Minas, podem fazer algum efeito benéfico de baixar essa curva de contágio? Exatamente, né? O governador, né, e o secretário estadual de saúde, num balanço recente sobre a onda roxa, né, numa menção ao sul de Minas, ele se referiu que houve, né, um recuo mais significativo no ritmo de contágio. Em Minas não foi tão grande, mas foi sensível, e, de fato, no sul de Minas, o que nós tivemos foi uma estabilização com uma média diária na semana de 1.000 casos, né? Então, se estabilizou. Acredita-se, né, que, e isso não é muita especulação, que se não fossem as medidas da então onda roxa, nós estaríamos com uma escalada pior, porque por 2 semanas após o primeiro dia de onda roxa, nós freamos uma tendência que já era estabelecida de crescimento de novos casos. Só que, né, nós estamos então já há quase 3 meses, né, depois do primeiro dia de onda roxa, ela já foi relaxada, e hoje nós estamos com uma média diária na semana de mais de 1.800 casos. Então, fica essa questão de que, né, que o que tem por trás, né, Magson, é essa questão de o lockdown dar certo ou não dá. O fato é que, mesmo antes da onda roxa, isso é importante destacar, a região sul era aquela que tinha as menores, se não o menor índice de distanciamento social. Então, nós já não estávamos, né, praticando esta medida de prevenção, né, que é o distanciamento físico e tal. E aí fica essa situação em que sempre se ameaça, né, a gente sente como uma ameaça, especialmente o pessoal do comércio, que está muito penalizado, né, trabalhadores de diversos setores, né, de termos que viver de novo um lockdown. Só que agora a população está mais cansada, a variante é mais contagiosa, então não é querer ser muito pessimista, mas de uma maneira realista, é difícil, né, medidas como essa, vamos dizer, colarem, e o problema maior é que, contra essa variante mais contagiosa, o que a gente já vinha fazendo de medida de prevenção não é questão aqui de ser pessimista, é uma questão de entender o vírus. Os efeitos positivos podem não ser os mesmos, inclusive.
A situação está ficando complicada e aí, se a população está cansada para fazer esse distanciamento social, as medidas anunciadas também não têm esse papel, aí é vacina mesmo, né, professor? O ritmo da vacina, o senhor tem acompanhado também? Como é que está esse dado na região como um todo? É, Pois é, a vacina é uma esperança, né? E só uma observação, né? A gente acaba sendo pessimista em relação a aspas, né? O quanto cola, né? Novas medidas, né? O quanto a população vai aderir, melhor dizendo, a novas medidas, né? De isolamento. Mas vejam, né? É uma doença que se transmite pelo ar, sai pelas vias respiratórias, entra pelas vias respiratórias. Então, mais do que uma questão de ciência, é uma questão de inteligência imaginar que se a gente não aglomera, a gente usa a máscara, mantém um distanciamento físico, é claro que você tem reflexos positivos. Mas, né, e a grande esperança, né, que desde o início praticamente da pandemia se trabalhava assim com essa questão, o Brasil atrasou demais, isso é redundante lembrar, né? Uma grande esperança é a vacina. Só que nós temos que estar atentos para o seguinte detalhe: nós não temos vacina suficiente para vacinar em massa a população e usar a vacina para conter o contágio. O que nós temos que fazer e fizemos com a população mais idosa, né? Aí chegando na resposta maior à sua questão, Magson. Nós conseguimos fazer uma cobertura importante de vacinação da população idosa com a segunda dose, diminuímos significativamente o número de mortes entre as pessoas acima de 60 anos, só que nós não conseguimos conter o contágio pelo comportamento da população, pelo cansaço e pela escassez de vacina, que sem dúvida nenhuma, né, é uma grande esperança, mas vamos ser realistas. Até que essa esperança se realize, né, no braço de cada um, cada uma aí, dos mineiros, mineiras, nós temos que conter esse contágio das maneiras que a gente já está cansado de ouvir. A situação é essa mesmo, é o distanciamento e estamos agora, hoje sexta-feira, estamos no meio de um feriado prolongado. Se as pessoas não tiverem essa consciência de evitar a aglomeração amanhã, hoje mesmo, no próximo domingo, aí complica ainda mais nesses números falados pelo professor Sinésio, que coordena os estudos, indicadores da Covid-19 no sul de Minas. E o índice de mortes, professor, o senhor estava falando do índice de contágio que infelizmente nessas últimas semanas tem batido recorde aumentando no sul de Minas. O índice de mortes voltou a subir também ou está estável, professor? Essa, Magson, é uma questão muito importante, porque tem uma boa notícia e uma notícia ruim, né? Ou seja, então a gente está estável, né? A boa notícia é que, significativamente, como a gente comentou, o número de óbitos entre aqueles que, por idade e por serem mais idosos, acumulam a idade e muitas vezes doenças crônicas, né? Disparadamente tem o maior risco de morrer, entre essas pessoas, a mortalidade está caindo. Só que nós não estamos observando em relação a, ao número de óbitos no sul de Minas, mesmo em Minas Gerais, mas a situação do sul de Minas é uma das, se não a pior, depois do Triângulo Sul, a pior situação, o número de mortes não está baixando na média. Então, o que está acontecendo? A gente está como que compensando, nós estamos evitando mortes entre os vacinados, mais idosos, mas a população não vacinada ainda, abaixo de 59 anos para baixo, aumentou o contágio entre ela por esse relaxamento de medidas, né, individuais e coletivas, o aumento da circulação da variante mais contagiosa, e nós estamos alimentando o quê? O crescimento de internações, como nós estamos vendo de uma maneira dramática. E aí essas mortes, né, no balanço geral, têm mantido uma estabilidade em torno de 30 óbitos, em média, por dia, no sul de Minas, por Covid. Professor Sinésio, a gente agradece aqui a entrevista com o senhor, é um assunto que dá para ficar discutindo, debatendo vários momentos aí, mas o senhor já falou o mais importante, que é a necessidade do isolamento, a necessidade da vacinação também ao mesmo tempo, por conta para segurar esse avanço dessa contaminação, dessa nova cepa que está se manifestando por aqui. Professor Sinésio, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição, e vamos cada um fazer a nossa parte, porque somando a gente consegue combater uma doença que não é individual, né? É uma doença coletiva, é uma epidemia.